Se a análise e o cruzamento de dados podem mudar a realidade, o dinamismo e a eficiência das políticas públicas, imagine o que não pode fazer na instituição responsável por fiscalizar o gasto de dinheiro público em um país inteiro, o Tribunal de Contas da União. Aqui, a magnitude dos números mostra o tamanho do desafio. Imagine monitorar a concessão de benefícios sociais a milhões de pessoas, o financiamento de casas populares a milhares de famílias e o pagamento de aposentadorias a uma boa parcela da população cujo depósito é a única fonte de renda. E para trabalhar com esse universo é preciso usar as ferramentas adequadas. Imensos volumes de dados com as mais diversas informações sobre pessoas e instituições, também chamados de Big Data. Geralmente são pacotes completos, com nomes e informações. Quem está inscrito no Bolsa Família, quem tem cadastro nos programas sociais do governo, quem declara bens e remunerações no imposto de renda. É aí que entra uma ferramenta que já existe há muito tempo, mas com os avanços tecnológicos ficou mais rápida e mais eficaz: a análise de dados. Nesse caso, os bancos de dados são cruzados, resultando em listas de coincidências e de discordâncias entre os nomes e dando subsídios para que o TCU decida que assuntos precisam passar por uma auditoria. É muito importante que utilizemos agora novas tecnologias que são exatamente embasadas numa nova parte da ciência que se chama Analytics ou análise de dados. Então, nós precisamos qualificar e treinar o nosso pessoal nessa área e, acima de tudo, incorporar essas novas tecnologias que estão hoje muito bem imbricadas com a tecnologia da informação. Então, é muito importante que, a partir de agora, passemos a ter respostas mais precisas e, eu diria, muito mais on time, muito mais tempestivas para que a sociedade consiga, do setor público, as respostas que precisa ter sobre a qualidade dos serviços públicos e sobre as políticas públicas no Brasil. O cruzamento de bases de dados podem produzir indícios ou indicar caminhos que, na sequência, podem ser aprofundados pelos nossos auditores. Antes dessas ferramentas, desses novos nomes, como Big Data, Analytics, mineração de dados, antes mesmo de toda a praticidade da era digital, o procedimento no Tribunal de Contas da União seguia o seguinte trâmite. Primeiro, um tema para se auditar era escolhido. Esse tema, então, era passado ao grupo de auditores responsáveis pelo trabalho. Em seguida, esses servidores iam à busca de informações, para só então terem acesso ao conjunto de dados necessários. Esses dados eram analisados um a um, tabela por tabela, item por item, tomando um longo tempo para chegar às conclusões e identificar as irregularidades. Com as novas ferramentas, grandes volumes de informações podem ser verificados e confrontados ao mesmo tempo, proporcionando inclusive um novo jeito de pensar em fiscalização, a análise preditiva. É você entender padrões de fenômenos na medida em que eles aconteceram ou já aconteceram e ser capaz de identificar qual que é o fator que explica a ocorrência ou não ocorrência de maior medida desse fenômeno que vai acontecer depois. Quando se fala de análise preditiva para o controle, isso é muito útil, pois pode se transformar a análise preditiva numa ferramenta que permita estabelecer rankings de risco dos objetos a serem controlados. Mais especificamente, por meio da análise preditiva, ou seja, pela análise de irregularidades que aconteceram no passado, é possível achar um padrão, é possível achar um DNA de algumas irregularidades e, a partir desse padrão, desse DNA encontrado, aplicar esse tipo de comportamento, esse tipo de filtro às informações do futuro. Foi com o auxílio dessas novas ferramentas que o TCU encontrou indícios de irregularidades importantes, como um levantamento na doação de lotes da reforma agrária, que identificou mais de 1.000 políticos beneficiados, 37 mil pessoas falecidas e ainda donos de carros de luxo, entre outras inconsistências, num total de mais de 500 mil de benefícios irregulares, que poderiam gerar prejuízos aos cofres públicos de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Os beneficiários da reforma agrária, eles não podem ser servidores públicos, eles não podem ter cargos eletivos,
eles não podem ser empresários. E assim, tem uma série de requisitos para que uma família possa receber um lote da reforma agrária. Na mineração de dados referentes à aposentadoria, o TCU encontrou mais de 1.000 casos de pagamentos superiores ao teto da Previdência, mais de 17.000 casos de acúmulo indevido de recebimentos e mais de 30.000 pagamentos rurais feitos a moradores de áreas urbanas. A economia estimada? R$500 bilhão por ano. Bom, a nossa equipe técnica utilizou técnicas modernas de avaliação do banco de dados, porque esses bancos de dados precisam ser avaliados, algumas inconsistências têm que ser retiradas. Eles conseguiram suprir lacunas desses bancos de dados, como, por exemplo, número do CPF de algumas pessoas que estavam registradas no banco, mas não tinham essa informação do CPF nesse banco de dados. E fazendo com toda a segurança, com toda a prudência, encontramos mais de 160.000 potenciais beneficiários que podem estar recebendo recursos indevidamente. A ideia é que com essa tecnologia, cruzando esses elementos, mineração de dados, Big Data, Analytics e análise preditiva, o TCU saiba, antes de começar o trabalho, o que auditar para auditar melhor, com mais abrangência e mais profundidade na análise. Bom, o Tribunal já vem intensificando a sua atuação para melhor conhecer esse universo de controle para poder auditar melhor. Entretanto, a intensificação da utilização de análise de dados para conhecer melhor esse universo possibilita conhecer antecipadamente quais são os riscos da atuação do Estado, da atuação governamental e permite que o Tribunal seja mais seletivo, mais tempestivo, evite o desvio de recursos públicos, porque nós sabemos que, uma vez desviado o recurso, ocorrida alguma fraude, é muito difícil recuperar esse dinheiro e muito demorado. E ainda assim, o fato de recuperar o recurso não substitui a finalidade pela qual ele foi transferido. Ou seja, dificilmente conseguimos contabilizar os custos do serviço não prestado para a saúde, para a educação, para o transporte, para a segurança, para aquele cidadão que está lá na ponta e ficou sem receber a prestação do serviço pelo Estado. Com os cruzamentos de bases de dados que possibilitam a análise preditiva, é possível fazer um tratamento matricial dos dados e das informações e tentar identificar padrões. O TCU, por meio de análise de dados e análises preditivas, nós conseguimos deslocar a nossa força de trabalho para trabalhos mais intelectuais, ou seja, trabalhos mecânicos, cruzamento de dados, obtenção de informação, o computador passa a fazer. O nosso pessoal, o nosso auditor agora, ele vai ter um trabalho muito mais intelectual de interpretar esses dados e na hora que ele for fazer algum trabalho, alguma atividade, ele já tem a informação que para se apurar algum fato, ele já vai ter informação suficiente para dizer que lá contém um risco. No próximo bloco, Lei de Acesso à Informação, Dados Abertos, Governo Digital. Saiba como você também pode fiscalizar fazendo de onde estiver um bom trabalho de cruzamento de dados. Até já!